Bom dia. Hoje são 6 de setembro de 2021. Eu li hoje um pequeno artigo científico em que esse artigo científico ele traz informações sobre o contexto musical. O nome do artigo da Revista Crítica de Ciências Sociais número 109 de maio de 2016, as páginas 203 a 228, fala sobre os novos modelos de negócio de música digital e a economia da atenção. Ele foi elaborado pelo Dr. Leonardo Ribeiro da Cruz. Por isso vocês estão ouvindo uma música ao fundo, que é uma das músicas que eu acompanho, que vai nos guiar durante esse momento que eu tiver relatando as informações sobre a economia criativa que eu estou em processo de aprendizado. Então, vamos começar agora extraindo do paper científico de economia criativa sobre a música digital. Uma das dimensões que me chamou a atenção nesse paper é a necessidade do artista desenvolver um escopo. O que seria esse escopo? É um grande tema em que a música transita para o público em uma forma de comunicação em que esse escopo ele determina um padrão em que a demanda do público se estabelece em relação à oferta do artista. Por exemplo, a cantora Xuxa, que eu admiro muito, ela transita dentro de um meio de conexão de crianças. O escopo dela é relacionado a temas infantis. Né? Por exemplo, Fábio Júnior a relação a temas de amor, de romance, e vai circulando. Tem outras pessoas que são da área sertaneja, transitam em diversos temas de conexões amorosas para o contexto da realidade do campo, do interior do Brasil. Né? A Pitty tem um contexto, segundo a minha crítica de construção, em torno de evidências de estereótipos do comportamento humano. E cada artista vai tendo a sua linha de raciocínio, no qual ele orienta esse público em torno desse escopo, em que quando eu necessitar do consumo da música, eu me ativo em lembrança daquele processo. Então o artigo fala também em estratégias fonológicas, né? Fonográficas. O que seriam essas estratégias? Seria o como eu vou posicionar a minha música dentro do contexto em que a discografia ela é percebida como um elemento cultural dentro da sociedade. Então esse posicionamento da música no ambiente digital ele é importante para favorecer o contato entre o meio artístico, que é o produtor, e o público que se estabelece dentro da necessidade de consumo musical. Às vezes, o meu interesse dentro de uma música seja eu gerar uma reorganização dentro da minha estrutura do meu modelo cerebral. Então eu paraliso durante alguns momentos para poder me organizar psiquicamente e relaxar. Tirar um nível excedente de estresse que está no meu cérebro em relação às atividades laborais que eu exerço, e através da música eu consigo fazer com que os meus neurônios se calibrem para eu poder ficar mais em homeostase cerebral mais tempo da vida, né? Então, dentro dessas dimensões, outra dimensão que se estabelece dentro do artigo do doutor Leonardo Ribeiro da Cruz são o estabelecimento de serviços gratuitos.
Então, a maioria das discografias hoje, dentro do esquema digital, elas possuem plataformas, onde essas plataformas armazenam os conteúdos musicais. Nós podemos pensar que esses conteúdos, eles hoje estão em sua maioria relacionados em um modelo de streaming para demanda de público. Então, o que acontece? Os coletivos se formam em torno do artista e a partir da percepção que esse artista tem do seu público, desse contato que ele possui em redes sociais, ele vai estabelecendo a influência que ele pretende repor a sua conexão de público. Então nós podemos pensar em termos de estratégias de marketing comportamental, em que o meio artístico, ao se posicionar perante o público, permite fazer com que gatilhos de memória acionem a conexão em torno da necessidade de público de conexão com a música. Ou seja, para relaxar, ou seja, para poder sair de uma área de conflito, ou para praticar a dança, algum contexto em que o consumo é necessário dentro da ecologia de comportamento desse consumidor, que o permite fazer com que ele se estabilize. Uma das principais funções da música é justamente gerar a estabilização do humor na pessoa durante o seu dia. Então nós podemos pensar em termos de características da gratuidade da música, onde essa gratuidade ela é fundamental num processo em que um país como o nosso, de grandes dimensões, de mais de 213 milhões de pessoas, permite fazer com que a canção ela possa ter a sua função utilidade estabelecida em um momento em que a pessoa necessite. Então nós temos que pensar em uma natureza de valorização dessa navegação em torno de uma discografia, em que processos de precificação estejam embutidos dentro de uma característica de gratuidade, em que o artista possa se manter dentro da sua discografia em aquisição de renda durante o tempo que ele estiver trabalhando. Temos que pensar, acompanhando o paper, em tempo de atenção do usuário, né? Então, esse usuário, durante um período em que ele se posiciona em consumo de música, ele tem uma característica de retenção, né? Que efeito essa retenção irá provocar em uma pessoa, um cidadão, que se propõe a ficar durante 3 minutos e 45 segundos ouvindo uma música, né? Esse efeito irá produzir uma homeostase cerebral? Vai fazer com que a pessoa, no instante seguinte que ouve uma música, que é uma música que tem conexão amorosa, ele se desperta em dar um beijo em sua esposa, um abraço de reconciliação? É uma função que a música tem de reativar lembranças positivas dentro do comportamento social de público que esteja conectado a esse tipo de elemento cultural. Então nós temos também que pensar em características dentro das plataformas de atenção online. Quando eu entro, por exemplo, dentro de um site que tem videoclipes, a atenção online permite fazer com que o meu perfil de público, com as buscas anteriores que eu tiver feito em sites de busca, seja interpretado, e se a inteligência artificial conectada à web consegue perceber e definir que eu estou tenso,
que essa oferta em torno dessa atenção online seja um conteúdo musical que me permita restabelecer o equilíbrio, no qual o meu estado de tensão chega a uma condição de que é oferecido uma sugestão para que eu volte ao estado de tranquilidade dentro da minha casa. Então nós temos que pensar também em um esquema de vigilância em ambientes digitais fechados e espaços livres e abertos. A vigilância no sentido de perceber qual é o melhor momento que a música deverá influenciar o público em despertar a lembrança do seu consumo, a fim de que o efeito que propague seja esse. Do meu estado de tensão estar elevado dentro de casa, eu ouvir a música, relaxar e dar o abraço na pessoa que eu estava em conflito. É uma das funcionalidades da música essa. Às vezes esse monitoramento que tem na web, ele pode ser benéfico do ponto de vista de tentar aproximar as pessoas. Nesse sentido, é algo positivo a se organizar, né? Vamos continuar. Taranã. Então nós temos que pensar também no aspecto de venda direta de músicas. O público, cada vez mais, está consciente de que o meio artístico ele está oferecendo um serviço e que na realidade é um trabalho que também deve ser remunerado. Da mesma forma que eu quero ser remunerado pelo trabalho que eu exerço, é lógico que eu, diante da discografia do meio artístico que eu consumo, eu também desejo que ele seja remunerado pela contribuição à minha memória que a música estabelece quando eu estou conectado com a obra do artista. Temos que pensar como o artista deve conceber, se posicionar diante da necessidade do mercado. De repente, a função social de uma faixa de música, ela deve despertar uma conscientização. Eu estou pensando agora no Gabriel Pensador, em que essa conscientização ela é necessária para despertar, por exemplo, a democracia aqui no Brasil. Quando será o momento em que a música do cantor, do músico Gabriel Pensador, ela deve despertar a lembrança dentro do comportamento social? O efeito que essa música nos propõe nesse momento é benéfico de ser despertado na sociedade? Então nós temos que pensar o seguinte, que os nossos pensadores musicais, eles nos guiam e nos orientam também para nós nos ajustarmos socialmente. É uma das vantagens que tem esse tipo de comunicação em que a cultura se estabelece dentro de critérios em que nós nos posicionemos diante de sociedade nas relações de comportamento que se estabelecem entre as pessoas. Então, existe um aspecto de distribuição legal da música, né? Hoje, o que a gente observa? Uma infinidade de facilitadores em que videoclipes e músicas estão dispostas dentro dos nossos computadores e celulares, em que a gente consegue facilmente ter acesso ao conteúdo. Mas tem o fato da moral, da ética e da responsabilidade social de que o efeito proporcionado pelo músico em contato com sua obra, nós temos que também remunerar. Porque da forma que nós não queremos transformar o artista em um escravo da sociedade, a gente não gostaria que esse comportamento também fosse atribuído a nós quando a gente também trabalhasse. Então, uma das dimensões propostas nesse artigo maravilhoso que eu estava lendo é sobre a promoção da música. Então, existem vários aspectos em que é possível fazer o posicionamento da música.
Geralmente no Brasil o modelo mais adotado é o modelo americano de nicho, no qual esse modelo estabelece que o meio publicitário deve despertar a ideia da música quando o público esteja ancorado ou preparado em recepção de seu conteúdo, em que se estabelece a lógica da audição e esse público gera a correspondência econômica em torno daquele atributo que foi despertado. Temos que pensar também, conforme o artigo, em logística musical, onde essa logística estabelece a distribuição dos estados em que os músicos, em interação de público, distribuem na sociedade para gerar o efeito organizador dessa sociedade durante um dia específico do ano. Outro aspecto abordado no artigo é o da inovação musical. A música deve ser capaz de fazer com que o público reaja sensorialmente, desperte insights, desperte criatividade e inovação, em que ele possa recriar aquele conteúdo dentro de um modelo de comportamento dentro da sua casa. De repente, um trecho de uma determinada música permite que você faça uma brincadeira dentro de casa em que você tem alguns momentos de descontração em família. Você transporta o efeito para dentro de si, se revigoriza e fica com as células renovadas devido à atividade neural que você desenvolveu junto com esse meio artístico. Temos que pensar também em estratégias de popularização musical. Quando o efeito da música é organizador, é provável que o aspecto de popularização ele permite fazer com que a maximização do efeito seja uma condução que satisfaz a uma motivação social em torno de fazer fluir o desenvolvimento dentro da nossa característica de trabalho. Muitas pessoas gostam de trabalhar ouvindo música. Faz relaxar. Você chega em casa do trabalho cansado, se você alivia durante o dia um pouco de música, uma carga de estresse vai ser desativada quando chega o período noturno. Você vai estar mais relaxado. Você vai estar mais revigorado diante da sua família, dos seus amigos. Você vai sentir necessidade de associação. Uma das vantagens da música é essa possibilidade de gerar conexão social. De você querer curtir algo que acha benéfico para si em grupo, como um coletivo. Vai se motivar em pegar, em condições normais, fora de pandemia, o telefone, ligar para um amigo ou uma amiga e ir para um barzinho com um grupo de pessoas para passar bons momentos juntos, ouvindo uma música que o grupo aprecia. Então, vamos pensar em termos de aspecto de inovação, da logística, da fruição musical. O que essa música flui em relação ao nosso comportamento de memória? O artista, quando ele programa a sua faixa de onda, de frequência, para poder transitar na forma de música, ele pensa em criar um efeito em que esse efeito seja benéfico para esse público acompanhar o seu desenvolvimento em torno dessa discografia. Então se fala em diversificação do portfólio musical, para que o máximo de fatores sejam trabalhados com esse público que acompanha esse artista e possa gerar um modelo de acesso ao gerenciamento através da música. Em que se forma toda uma ecologia em que as pessoas se encontram em música, em festas, em bares, em pubs,
em shows, em eventos em que as pessoas criam uma condição social de interação e entretenimento. O artigo também fala um pouco sobre a universalização da música, onde é necessário fazer com que, quando se pense em sociedade, se estabeleça um tipo de critério em que se cria uma economia, onde essa economia pode ser ajustada em princípios em que o conteúdo é capaz de chegar a todas as pessoas de um âmbito declarado ao qual se destina o conteúdo. Então, nós temos o papel do público, que esse papel é importante de definir o porquê eu, como público, me estabeleço em contato com o artista. E se espera que o público, ao estabelecer um contato com o artista e acompanhe a evolução de sua obra, seja o máximo benéfico em comportamento de público em relação a esse artista que está acompanhando. É lógico, se eu estou fazendo uma atividade em que eu estou conectado com o artista, é necessário fazer com que a minha faixa de padrão de comportamento esteja prevista dentro desse portfólio desse artista. Então, isso facilita que esse artista se posicione em estratégias de publicidade, no qual a obra dele se apresenta como uma degustação para que o público se renove à medida que ele for produzindo novas faixas de interação de comportamento social. Então, nós temos que pensar em um esquema de ecologia musical e de ecossistema musical, no qual existe a plataforma, existe o jornal, existe um vínculo com o jornalista, no qual ele é capaz de proporcionar gatilhos de memória em que a lembrança do público é despertada quando é necessário fazer, por exemplo, que o ciclo de estresse seja diminuído em um determinado local, em que se chama o conceito novamente do artista para que o público relaxe e possa ter um melhor desempenho laboral nas suas atividades empresariais durante o ano, aquele mês específico ou aquela semana que está sendo muito turbulenta. Temos também que pensar nos papéis sociais do artista, onde é possível perceber que o artista, na sua representação musical, ele desempenha um certo contato de público em que se torna uma referência para que o público seja amparado quando necessário por um processo de crítica. Isso significa que é necessário o posicionamento político do artista. Mas o que é esse posicionamento político? Não é ele entrar em um palanque para fazer críticas no sentido dele fazer engajamento de político para expressão de público, mas apenas ser a pessoa politizada que é capaz de determinar uma visão de grupo em torno da característica da sua obra, no qual o público consegue perceber se ele deve ficar neutro, reativo, deve se intelectualizar ou como ele se comporta diante das variáveis econômicas e políticas presentes no seu país. Então, quando se fala em artista, a gente tem que pensar que ele é uma representação de vários nichos, né? E como representação de vários nichos, ele tem que se policiar politicamente para não ser reativo ao próprio público que o acompanha. Às vezes é muito chato, por exemplo, se eu sou vegano e estou acompanhando um artista e ele começa a fazer apologia ao consumo de carne nas músicas, é claro que eu vou ficar chateado. Como é que eu posso ter como vegano
um artista que eu acompanhe e que ele faz apologia ao consumo de carne. Vocês entendem? Então, esse alinhamento é necessário. Do artista poder definir qual é o tipo de público que ele está acompanhando e, a partir dessa característica, ele poder ser um representante desse público. No meu caso, eu não sou vegano, mas eu estou dando uma ideia para vocês entenderem, né? A função, outra característica que eu observei é a função de sociedade musical. Hoje, eu estou ouvindo essa música que vocês estão vendo ao fundo. Será que essa música é benéfica para mim ouvir todos os dias da minha vida? Qual é a minha taxa em que praticar a escuta e a audição de uma música me permite ter um contato ao longo de toda a discografia de um artista? Às vezes, muitas pessoas apontam dentro da área musical e estouram de sucesso de uma hora para outra. E quando passa mais ou menos 3, 4, 5 meses ou um ano, ninguém mais desperta na lembrança daquele artista. Porque a função de saciedade foi satisfeita. A música cumpriu a sua função e, ao cumprir a sua função, ela deixou de ser reativa em despertar a lembrança para consumos recorrentes no decorrer do ano. Continuando aqui, então, uma coisa que alerta o artigo do doutor é sobre a proteção de dados dentro das plataformas. Então, uma coisa que os artistas devem ter cuidado é a associação deles em relação às plataformas. Às vezes é muito fácil o vínculo com a plataforma de streaming, mas pode estar havendo a coleta de dados por perfil de cada uma das pessoas do seu público. E quando estoura na comunidade de web a informação de que houve vazamento de dados pessoais, um artista está lá com vínculo com a plataforma. Então, é um dos aspectos que o artista tem que cuidar e se posicionar, é a segurança do dado em relação ao seu público. Porque o artista é como se fosse um advogado e, ao mesmo tempo, é um referente de seu público. Ele deve conduzir o seu público para canais em que é seguro para o público o contato através do meio artístico. Temos que pensar também na característica de privacidade. Será que eu deslocar o meu público para uma determinada plataforma, eu vou estar contribuindo para preservar a privacidade do meu público? Então, são todas as dimensões que a gente tem que procurar saber se é benéfico ou não nesse gerenciamento em que a música é disponibilizada para o público a fim de seu consumo. Temos, dentro do artigo, fala também em valorização da publicidade comportamental. Então, o público, ao ter o efeito, geralmente ele reage em rede social. Então, uma das características do artista é saber se conter diante da reação de público. Porque parte da reação do público está o efeito em que a música fez o sentido dentro da fase de desenvolvimento e evolução da pessoa quando escutou a sua discografia. Às vezes a crítica é dura, às vezes a crítica é benéfica e construtiva. Tudo deve ser avaliado para saber por que a pessoa que está com a crítica destrutiva está em contato com a minha discografia. Será que foi um erro de planejamento quando eu elaborei o meu plano de universalização da música, em que eu atraí um nicho que não desejaria ter acesso ao meu conteúdo? Será que é necessário eu despertar um processo de educomunicação com o nicho que é reativo ao meu conteúdo para que se estabeleça uma comunicação e possa assim pacificar
a relação social em torno da interpretação que está gerando a falha e a reatividade entre os nichos. Tudo isso tem que ser repensado. Temos que pensar, segundo o artigo, em tempo de atenção. A atenção que esse público se desperta em conexão com a música que eu estou oferecendo como discografia. A utilização de espaços fechados, eventos e shows. Será que eu tenho que restringir a minha precificação musical apenas em eventos e shows? Aconteceu agora o imprevisto, a pandemia. Com a pandemia não está sendo possível fazer eventos e shows. Quando são realizados, o público é tão pequeno que tornou a renda dos artistas inferior à média anual que era praticada aqui no Brasil. Então nós temos que partir de um ponto que é necessário transformar a vida do artista dentro de suas conexões sociais em um esquema de precificação e oportunizar diante da proximidade de empresários que percebem como oportunidade o trabalho do artista como sendo fundamental para escoar o seu produto dentro do chão de fábrica. Então, existe uma seletividade de nicho na divulgação da obra. Essa seletividade é fundamental para a função de sociedade em torno da música. Hoje, posso estar oferecendo a minha música para um público de área rural. Eles tiveram contato com a minha obra e daqui no próximo dia eu posso estar oferecendo a minha música para um grupo da área da indústria química. Eu posso criar seletividade diariamente em torno da publicidade, em que cada dia eu seleciono um nicho em que vou apresentando a minha discografia. Eu vou tendo público todos os dias. E quando chegar daqui a 3 semanas, eu novamente dou um toque no meu público da área rural em despertar a lembrança. Aqueles que gostaram se fidelizam e vai ouvir a música mais uma vez, para ter essa sensação de se despertar em abraço ou afago com a mulher dentro de casa, se a música for de um estilo amoroso. Vocês conseguem compreender? Temos que pensar, então, no capitalismo musical, no socialismo musical e no comunismo musical. Algumas pessoas preferem ter a sensação de gratuidade quando estão em contato com a obra e despertarem em consumo econômico a partir das conexões que essa obra faz na relação empresarial que se estabelece o artista ao divulgar a obra universalmente dentro da sociedade. Outros preferem utilizar a música e engajamento para fazer alguma transformação dentro da sociedade. E os que querem de forma direta contribuir para precificar o trabalho do artista vão lá na loja virtual ou numa livraria e compram um CD direto para poderem valorizar o artista diretamente. São modelos de estrutura de pensamento em que todas elas são válidas. A gente tem que respeitar o modelo de consciência de cada um. Então nós temos que pensar que os artistas eles devem acompanhar as tecnologias de gravação disponíveis naquele determinado momento. Ele deve acompanhar como as obras estão sendo copiadas dentro desse esquema digital e físico em que ocorrem as interações do artista com o público. Outra coisa, à medida que o artista for tendo as entradas de capital do retorno do investimento que ele fez, é necessário ele criar um suporte técnico das suas obras. De repente se desperta um potencial de que a música que está sendo passada agora, ela pode ser aplicada no sentido da pessoa organizar a coluna dela. O suporte pode ser capaz de determinar
que a música contribua para a organização da coluna da pessoa, quando ela dança dentro de casa. Alivia o estresse. Se alivia o estresse, é menos medicamento, menos ansiolítico que pode, talvez, uma pessoa em tratamento depender quando está ouvindo a música. Então, existe uma relação de benefício que se aplica ao consumo musical. A gente tem que descobrir quais são essas relações. De repente, eu posso utilizar uma música em que eu faço a higiene e a limpeza do meu corpo e coloco a canção no meu quarto, começo a dançar, passo o creme no corpo para ampliar a eficiência desse creme e rejuvenesce a minha pele. É a dupla função, o meu humor se organiza e durante a fase da tarde do meu dia eu estou todo equilibrado em função do meu comportamento social dentro de casa. Nós temos que pensar também em venda de mídia física. No Brasil, cerca de 40% da população ela já está envelhecendo e ela não tem mais o comportamento de utilizar as mídias de internet. São pessoas que têm vínculo apenas com canais de televisão. Ela tem o seu rádiozinho lá, em que ela necessita do CD para poder colocar para ouvir a música dela quando ela não encontra a música dentro do canal de televisão. Então, quem pensa em universalizar a sua discografia, é necessário olhar para esses 40% da população brasileira que não está conectada à internet. Que é a pessoa no interior do Mato Grosso do Sul, do Amazonas, lá no Acre, até mesmo no interior de São Paulo, existem pessoas que não estão conectadas. Não é essencial para essa pessoa ter acesso à internet, não faz parte do padrão dela. O máximo que ela tem é um celular para poder falar com alguém ao telefone, ela só quer escutar a voz do filho ou do neto. Não quer saber de conexão de web. É 40% da população. A gente tem que pensar em CD, sim, para atingir esse mercado, esse público, e não isolar as pessoas em relação aos conectados e os não conectados. O mundo dos conectados é uma maravilha. Eu pego um e-mail aqui, mando para São Paulo, Berlim, e falo com um amigo meu em menos de um minuto. Mas o plano dos não conectados é uma realidade completamente diferente. Temos que pensar em foco artístico musical, né? Em a concentração em torno do público, em que eu passo a cooperar como um artista a organização social desse público. De repente eu percebo que o meu público está extravasando na bebida alcoólica. Meu público pode estar morrendo 5 anos, 7 anos depois que eu lanço a música. Não é benéfico para o meu público e não é benéfico para mim também. Então eu, na função social de artista, eu dou a dica para o meu público que é necessário mudar o comportamento. Que a bebida está levando à morte mais cedo. E eu não terei a oportunidade de ter esse público daqui a 20, 30, 50 anos, compartilhando em brincadeiras, em novas músicas, o prazer de viver, de degustar um vinho de uma forma correta, que esse vinho permita transcrever em vida. Temos que pensar na mídia física como CD, como a necessidade em termos de terceirização. A pessoa que é responsável por cantar não pode ser a mesma pessoa responsável por confeccionar o CD, ela vai perder tempo. Ela tem que ficar dedicada dentro de memórias em que ela vai se ocupar com a discografia e gerar a conexão de público ao qual se pretende acompanhar a evolução de grupo, desse coletivo. Então, dentro do ecossistema
fonográfico, eu tenho que pensar em produtoras, em jornais, eu tenho que pensar em revistas, eu tenho que pensar em pessoas críticas, eu tenho que pensar em jornalistas, que de vez em quando a ecologia em torno da discografia se ativa através de um ato de comunicação, um desses nós, em que um determinado nicho é despertado através da lembrança. Eu tenho um canal em Apucarana, de um contato de um amigo meu, por exemplo, em que quando eu me desperto, ele se influencia a escrever uma matéria sobre a minha atividade. Naquele momento que ele faz isso, ele ativa a lembrança em todos de que dentro dessa ecologia é necessário ter a conexão ou não, como um convite a ter um momento cultural dentro do ordenamento brasileiro. Um artigo fala também em direitos autorais, em que eles devem ser respeitados, e principalmente em que o artista ele tem que procurar um ambiente de engajamento dentro de uma programação de ecossistema fonográfico em que ele equilibre a demanda, a oferta e a distribuição musical. De forma que ele não pague, não se onere em apresentar o seu trabalho. Ele tem o direito de ter um retorno financeiro em torno das produções que ele faz. É uma questão de respeito do público, honrar e comprar a discografia da pessoa que ela está acompanhando e está gerando um efeito de melhoria dentro da casa da pessoa ou no ambiente de trabalho no qual esse artista ela acompanha. Então, o artista ele deve procurar saber as tendências dos aparelhos reprodutores de música para ele poder encaixar a discografia dele dentro dessa tendência dos aparelhos. Deve ficar de olho no lucro e nos royalties em relação às gravadoras e os selos que elas estabelecem quando esses artistas conseguem resultados. O artigo fala sobre distribuição da música, a valorização do artista, que deve ser um planejamento estratégico em torno da percepção de público, desse público saber valorizar um artista como seu representante. Fala também de bens culturais dentro desse processo de discografia, né, no qual se estabelece como a cultura do artista ela se apresenta diante de público. Fala do paradigma de trocas de propriedade, quando é meu pertencimento à obra que está dentro do computador da minha casa, quando é pertencimento do artista. E como eu, dentro da minha ética e moral, eu posso ter o direito de ter o conteúdo dentro do meu computador quando eu esteja conectado com a obra desse artista. Temos que pensar também em computador do usuário. Esse computador, ele é possível como estabelecer a conexão com a música do artista através do stream, através do CD. Será que eu posso fazer o download do stream e sair distribuindo para 500 mil pessoas só porque eu gosto do artista? Eu vou estar contribuindo para o seu sucesso ou o seu fracasso financeiro? Ele vai ser sustentável daqui a 5 anos se eu começar a distribuir a música dele gratuita? Eu tenho esse direito de fazer isso? Tudo isso tem que ser pensado. Uma sociedade que é honesta, ela valoriza o trabalho de cada um que tenta passar algum conhecimento para essa sociedade. Então nós temos a função utilitária da música, que é por que eu consumo? Eu consumo para me tirar da depressão? É uma função utilitária. Eu consumo para corrigir a minha coluna através da dança? É uma função utilitária. Eu consumo para poder
passar um momento íntimo com uma pessoa que eu amo, também é uma função utilitária. Existem várias funções utilitárias para praticar filosofia, para desenvolver a minha memória, para ajudar os meus processos de escolha ou não. Então, tudo isso se organiza em termos de função de marketing, publicidade e propaganda musical. Temos que observar como é viável dentro da minha discografia o compartilhamento da música. Que forma é segura fazer esse compartilhamento e que o público compreenda que é necessário valorizar o artista? A gratuidade, como ela deve se estabelecer dentro da minha discografia? Como eu me sinto confortável em colocar o stream público e todos consumirem e ao mesmo tempo criar uma condição de que eu seja valorizado pelo trabalho que eu fiz? Existem gastos. Uma das estratégias que eu observei de telecomunicações dentro desse esquema de música é que quando eu vou para um site, por exemplo, do YouTube e ouço a música do cantor que eu acompanho, o nível de qualidade é ideal. Mas quando eu adquiro o CD, eu tenho que garantir um nível de qualidade ainda superior ao presenciado no YouTube. Foi o que eu observei quando eu comprei esse disco aqui. Me chamou a atenção. Meus ouvidos conseguiram perceber que a qualidade do CD é superior ao que está no YouTube. E a qualidade do YouTube já era satisfatória para mim, que me fez comprar o CD. Vocês entendem? Vocês têm que aprender a utilizar esses tipos de mecanismos para vocês verem que é uma vantagem você adquirir o material do artista. Você se legaliza dentro do aspecto econômico da condição de que você está contribuindo também para o efeito que ele está gerando a partir do trabalho. Então nós temos que pensar em termos de entretenimento musical. O entretenimento musical é uma das principais missões que uma música tem para atingir um determinado público. E esse efeito musical de composição sobre o comportamento do público, ele vai interferir sobre a vida pessoal do público e, ao mesmo tempo, sobre o condicionamento desse artista em relação a acompanhar esse público. Temos que pensar, conforme o artigo, no papel do smartphone na ecologia musical. Eu não posso fazer uma música para durar 20 minutos para ser rodada em um smartphone. A minha música tem que transitar em torno de 3 minutos e 45 segundos dentro do smartphone. Porque eu tenho que pensar na bateria da pessoa. Tem que pensar também na quantidade de dados que ela tem disponível por mês para poder trabalhar com dados dentro do seu smartphone. Os canais e as plataformas do posicionamento de público, como esses canais podem contribuir para fazer com que eu tenha um contato com os nichos dentro da seletividade que eu falei, a coleta e armazenamento de dados do público dentro do canal, que eu já comentei anteriormente, os cookies de rastreamento. Eu tenho que procurar saber nos canais, que tipo de cookies de rastreamento eles me permitem fazer com que o meu público tenha segurança dentro do canal. Se eu estou oferecendo um produto, eu tenho que me responsabilizar por isso. O desempenho das campanhas de publicidade. O artista ele tem que se posicionar sempre numa posição de que ele é parte da publicidade. Ele vai conectar com um empresário que vai utilizar a sua imagem favorável para que a sua imagem deslanche o seu produto lá, industrial. O meio jornalístico é uma das vantagens dentro desse contexto em que você
pode fazer com que você tenha um ciclo de, vamos supor, 30 jornalistas, em que eles podem ser auxiliar para você despertar essa lembrança. À medida que você vai tendo o retorno do investimento, você vai ter canais de atendimento. É vantagem, sim, vocês me desculpem as teorias que andam por aí, é vantagem eu ter canal de atendimento de público. É vantagem eu receber 1 milhão de e-mails por dia e ao receber eu mandar um e-mail automático pedindo um prazo para eu responder através de banco de dados a informação e colocando lá a capa de todos os meus CDs no rodapé para auxiliar meu cliente já. É vantagem. Esse negócio de isolar de público que colocaram no cérebro de muita gente aí tomou público de todo mundo. Chegou a pandemia, agora não vende CD, quase ninguém. A música no espaço digital e físico deve ser refletida, né? A música na condição de comportamento social de público também deve ser refletida. O posicionamento dos videoclipes. Hoje, o que você faz? Os videoclipes que têm a maior aderência são aqueles que a pessoa consegue visualizar a atuação dentro da vida comum do público. Você vai pra rua, canta, faz um videoclipe na rua, que é onde o seu público transita. É o exemplo da Pitty, que eu acho que ela é uma mestra dentro dessa arte de utilizar espaços físicos para poder fazer os seus videoclipes. Não precisa de gastar 1 centavo hoje para fazer videoclipe utilizando a imagem. Você vai gastar só para melhorar o som dentro do estúdio. Vocês conseguem compreender esse conceito? Então nós temos que pensar em mercado da música, como se comporta esse mercado, como as pessoas estão dispostas a interagir com os artistas, como os artistas estão dispostos a organizar o público, como essa família chamada coletivo se organiza, quando é necessário para esse coletivo entrar em contato com o seu referente. O que diz o seu público quando ele manifesta que é necessário ele falar com o referente? Se vocês forem pelo caminho do isolamento, vocês vão perder o público em 5, 7 anos. Não vão conseguir se manter. Aí fracassa todo o projeto de discografia. Entra para um limbo, como se fosse uma biblioteca em que vários livros ficam adormecidos para o resto da vida e se resolve em determinado momento recolher as obras para o porão. Porque ninguém mais consome os livros dentro da biblioteca que ficaram velhos. Então, continuando esse paper maravilhoso, nós temos também que observar a recorrência do consumo da música, o tempo de retenção de público, o perfil do cidadão e a imagem do artista. Né? Eu tenho que ter a consciência de ter meu público retido em breves momentos de sua semana. É apenas um insight que eu tenho que dar para o meu público. O meu público vai conseguir ter um entendimento da minha pequena intervenção na vida dele. E toda vez que se desperta, o princípio do prazer estabelece que a conexão é benéfica quando ocorre a recorrência em torno do artista. Temos que pensar como tratar a publicação não autorizada de obra, como a gente percebe o consumidor final da música que eu disponibilizo da minha discografia, o engajamento e as experiências do consumidor, as formas em que meu público encontra para expressar o que ele teve de insight em relação à minha música, o storyboard, o story life, né? A música como uma commodity, o perfil do consumidor ele se modifica diante do comportamento musical. Como eu me posiciono como artista diante das minhas demandas de público.
E como eu vou chegar para 25 mil empresários que despertarem e querer fazer um anúncio comigo? Como eu vou ter a condição de atender 25 mil empresários em uma semana que se despertam porque gostaram de uma atitude que eu fiz dentro de um jornal? É possível? É possível atender. Encontre uma solução. Se são 25 mil empresários, encontre uma solução para atender os 25 mil. Geralmente os 25 mil, cada um é uma praça diferente. Existe a solução. Existe a solução para atender 10 milhões de empresários se ativar na semana na sua discografia. Aplique inteligência, reúne todo mundo e tenta encontrar a solução que consegue atender todos os 10 milhões de empresários que querem a imagem associada ao seu produto. Então nós temos que pensar em facilitadores de acesso às obras. Os facilitadores, eles devem estar tanto presentes no público como nos empresários que querem ter a imagem associada à obra. É esse momento que você tem que agir como empresário. Gera rapidamente o insight que é necessário. O que o artista tem que fazer? Durante todo momento ele deve ter uma economia de atenção. Se as demandas estão pedindo para ele agir como empresário naquele momento, o artista deve procurar uma forma de gerar o atendimento. Ou seja, pelo contrato empresarial, alguma forma ele tem que corresponder para ser o empresário que corresponde às demandas que ele sustentou através da sua influência no perfil de público. Então, às vezes, quando se trabalha com a abundância da informação, a gente tem que nivelar o quanto eu estou disponível a interagir com o meu público, o quanto eu estou disponível a corresponder diante do efeito que eu gerei nesse público. Se eu gerei retenção de público, eu tenho que ser responsável o suficiente para corresponder empresarialmente para esse público poder ter as suas demandas atendidas. Se meu público tem demanda de cerveja e eu retive essa demanda, eu vou lá no empresário e falo assim, ó, 500 mil pessoas do meu público sentem necessidade da sua cerveja. Eu posso ativar a lembrança através de um videoclipe? Combina com o empresário e ele programa um novo videoclipe e desperta a lembrança para os 500 mil consumir a cervejinha lá socialmente dentro de casa. Então temos que pensar também, segundo o artigo, em teoria musical. Como a música, ao se propagar, ela gera o efeito dentro do público em que permite o contato desse artista com as demandas que esse público estabelece. E uma vez que se estabelece as demandas, esse artista tem que procurar o meio empresarial para poder gerar a conexão com o seu público a fim de melhorar e viabilizar uma condição de comportamento social desse público. Esses são os benefícios musicais que o artista fornece para o seu público. É o que gera o diferencial do mercado concorrencial. Então, existe uma perspectiva de construção cognitiva do músico em sua carreira, em relação a esse tempo de ocupação cerebral dentro da faixa de frequência em que atua o músico, em que gera uma importância, uma magnitude e relevância musical, em torno de laços de razão e do emotion. Não sei falar inglês. A emoção. A emoção em torno do contato da música, que faz ao eu ouvir o cantor aqui, eu tenha uma necessidade de despertar em sentimento da menina que eu amo. A música é uma transação em que faz com que eu me aproxime da mulher que eu amo. Vocês conseguem compreender? Então temos que pensar como eu gero
a minha dinâmica de ecossistema em torno da atratividade de público, a apresentação da primeira obra para um cidadão. Às vezes é necessário que eu permita que uma das minhas músicas eu faça o download para o público de forma universal. Essa vai ser a minha degustação. Essa música vai ser o meu carro forte para a pessoa voltar e procurar o meu nome no site de busca. Ela é que vai para o celular da pessoa lá no interior, que se ela gostar, ela vai procurar saber como comprar meu CD. A música que eu gero a degustação, que eu deixo fazer o download doidado. Mas eu tenho que criar um ecossistema em que a pessoa tenha realmente a consciência que é apenas a música de degustação, que não será toda a música que vai ser liberada na forma de download. Que ela está sendo oferecida em download para que haja um contato de público, um convite, a carta convite em torno da estratégia de publicidade do artista. Temos que pensar como as obras deverão entrar em um esquema de aquisição, como eu devo fazer as informações sobre as obras, como uma das falhas no Brasil que eu observo, que a maioria dos artistas eles não se preocupam em deixar evidente quais são os pontos de venda que a obra é vendida. Então é comum eu me interessar por uma obra e de repente eu fazer uma compra em uma loja que está vendendo CD pirata. Eu estou pensando que eu estou ajudando um artista e eu estou comprando a obra pirata do cara. E ele não está ganhando nada e eu estou pensando que eu estou legal em relação a ele. Isso tudo tem que ser repensado. Os artistas devem pensar como organizar o seu playlist de música, como ele deve posicionar a sua marca, que é o seu nome artístico, em pesquisas e intenções de busca de palavras-chave do artista, que é fundamental, né? A auditoria das conversões musicais. Então, quando começar a ter os primeiros retornos, você tem que contratar, sim, um auditor. Então, cada vez mais roubando as conversões de publicidade dos artistas no Brasil. É necessário. Quando você começar a ter retorno, você tem que contratar um auditor. Não pode deixar de contratar uma empresa de auditoria de conversão musical de forma alguma, porque roubam sem parar. Viu? E são milhões e milhões que roubam. Política de valorização de assinantes do consumidor, quando você trabalha em plataforma fechada. Como você deve visualizar uma utilização de broadcast, de rádio e televisão, isso tudo você tem que refletir quando você está trabalhando com a sua discografia. Como você vai trabalhar com o mercado que não está conectado, será através de show, evento? E como você vai trabalhar com o mercado digital? O maior problema é o mercado não conectado. Como você vai fazer a sua música entrar no mercado não conectado para quando você organizar o show na cidade, você ter público? É algo complicado. Talvez a rádio da cidade seja o caminho dela te evidenciar e você formar o público e ir lá e fazer o show num momento que não tiver pandemia. Outra coisa, se você está pensando em universalizar para todos os nichos o seu CD, a sua obra, você tem que pensar em preço final do consumidor. Uma margem de lucro no qual permita todos terem acesso à sua obra. Você tem que pensar na subjetividade que o artista cria em suas comunicações quando ele vai para a mídia, e tem que pensar também nas subjetividades dos relatos de público quando esse público se posiciona na mídia para falar do seu artista nas redes eletrônicas. Você tem que criar um núcleo de estudos no qual permite em escolas, em colégios de filosofia, você praticar filosofia em torno da letra, as pessoas poderem refletir o que tem significado cada uma das estrofes e que o conteúdo traz. É fundamental. As relações lógicas se podem criar em torno
da música que está sendo aplicada dentro do contexto. Você tem que ver as características pedagógicas, as psicológicas da discografia. Mas quem faz isso é o público quando se organiza. Ele que se reúne em grupo dentro de sala de aula. Eu já fiz essa atividade com música americana, quando eu estudava inglês. A gente reunia em grupo dentro da sala de inglês e estudava a discografia de um músico tentando aprender, saber o que ele estava dizendo em cada uma das estrofes. Vocês compreendem? É importantíssima a relação filosófica de estudar a letra da música. Temos que pensar a relação de como tratar os confinamentos em espaços fechados para que não haja distúrbio, não haja problemas com as pessoas do público, para que haja harmonia, equilíbrio, para que a influência do músico propague um efeito organizador de público dentro desse espaço fechado, do show, do evento, e que todos cumpram realmente a missão. Comprou o ingresso, entrou, fez o show, teve o efeito esperado, planejado, ninguém se feriu, ninguém se machucou, ninguém entrou em atrito, nada, todos se respeitaram, saem e vão ter a memória positiva de que o efeito foi benéfico para todo mundo. Então, na pandemia, é um momento em que a gente tem que fazer o reflexo do posicionamento do artista. Os hábitos de consumo do consumidor e esquecer as relações de espionagem, procurar fazer intervenções quando necessárias e aplicar a inteligência no conteúdo artístico quando você está em contato com o público. Dentro das mídias digitais, você tem que pensar como as plataformas te oferecem algoritmos digitais de posicionamento do público da obra do artista. Será que o algoritmo dentro da plataforma ele está criando antagonistas em relação à sua obra? De repente você está num funk brabo falando de coisas de Jesus, em que o algoritmo da plataforma está te enviando sempre a lembrança para você conectar com o público evangélico. Aí o algoritmo está trabalhando para ampliar a taxa de pessoas reativas ao seu segmento musical. Vocês compreendem? Vocês têm que observar isso. Quando entra na plataforma, é necessário saber se o algoritmo está ou não favorável a você. Ela pode estar canalizando pessoas que irão estar antagônicas a você nos próximos anos, quando você for apresentar a discografia. Então temos que pensar num processo de retroalimentação em que o retorno financeiro do artista é garantido justamente por um princípio de sustentabilidade, em que é possível você ter público continuamente na evolução da sua discografia. Isso significa, quando se está falando aqui em música digital, em você se organizar em conhecimento de Big Data, fusionado em cooperação com os conteúdos artísticos que você está disponibilizando. Né? Acompanhamento das estatísticas de conversão. O que é uma estatística de conversão? Não é quantos likes a pessoa te deu na sua música, não. É o quanto de publicidade você, como artista, recebeu na sua conta corrente em virtude da sua aparição pública. As conversões não é eu ter 15 milhões de likes dentro do YouTube, não. É quanto de dinheiro vai entrar para vocês, cada um de vocês artista. O artigo depois fala sobre a atenção do usuário, que nós já comentamos. E introduz na sequência sobre a arquitetura de público. A necessidade de eu ter um padrão em que eu vou comunicando com o público esporadicamente, fazendo pequenas intervenções nesse público em que eu posso permitir acompanhar a evolução e o crescimento desse público. Isso implica em técnicas de gerenciamento de público, técnicas de atenção,
técnicas para reforçar os espetáculos e a cultura moderna. Significa eu acompanhar as premiações para ver as tendências da Academia de Música e criar uma subjetividade em que essa subjetividade transita dentro do meu público para eu poder estar aderente às demandas desse público que eu fidelizei. Permite também eu fazer com que eu tenha um âmbito musical em que eu regulo através de espetáculos, exposições, projeções, atrações, registro de experiências sensoriais dos sujeitos modernos que me acompanham. Como eu já falei, significa ter um modelo de educomunicação musical em que eu, quando percebo o conflito de nichos que estão interagindo com a minha discografia, me permita fazer com que haja relação lógica e racional, emocional, que eu pacifique o conflito entre os nichos. Os que quiserem fidelizar, fidelizem, os que não quiserem, se afastam. Significa eu ter um modelo de proficiência musical em que eu vou melhorando meus processos de educação musical como artista e vou adicionando qualificações da minha música que me permite fazer com que o meu público, ao praticar a escuta, tenha processos de codificação de harmonia e equilíbrio da sua homeostase cerebral, em que eu permito gerar a partir dessa degustação uma qualidade, uma modulação em ruído, em que o CD se propõe a melhorar o aspecto cognitivo das pessoas. Em que eu procuro fazer uma distribuição barata e rápida das cópias, permito gerar o acesso ao conteúdo musical e que os aspectos legais e seguros da música irão acompanhar todo o meu público na trajetória em que eu estiver desenvolvendo os conteúdos. Agradeço, desculpa a demora, mas o artigo era mais de 20 páginas. Foi muito gostoso ler o artigo. Espero ajudar todos os músicos que me acompanham e seja um ponto de partida para vocês evoluírem e avançarem nos agraciando com cada uma das vozes que vocês apresentam em nossa sociedade. Bye, bye, beijinho do gordinho e até uma próxima oportunidade. Esse desenho aqui que está aqui atrás é da minha sobrinha de 3 aninhos. Não é um recadinho direto, não. Observem como a menina tá desenvolvendo. Aí eu deixei aí para vocês verem como é bonitinho o trabalho dela. Obrigado, beijo e abraço para todo mundo. Tchau.